Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Muito obrigado, Sr. Faça Presidente. favor. Mas antes de usar a palavra, permita-me dizer que não creio que seja uma faculdade, ou seja, eu interpretei esta intervenção do PSD já como a primeira ronda subsequente à formulação das questões e, portanto, Faculdade que eu estava a conceder, não faculdade que o Sr. Deputado Telmo Correia estava a conceder à Muito presidência da... Não causemos incidentes, Sr. Presidente. Exatamente. Relativamente a esta intervenção do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, o modo enfático como o colocou pretendeu, obviamente, disfarçar a absoluta vacuidade que resulta, ao que creio, demonstrada dos dois requerimentos que apresentou. E passo a explanar, e muito sinteticamente, porque penso que resulta apodíctico, ou seja, a demonstração relativamente à questão, e repito, a audição do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e, subsequentemente, a Sra. Ministra, tinha como objetivo apurar as implicações e as consequências decorrentes desta demissão no que concerne à eficácia no combate aos incêndios florestais. Foi este o fundamento do requerimento e resultou óbvio que, relativamente às consequências desta demissão, as consequências reduziram-se a zero. Eu até acho, confesso, algo estranho, esta preocupação do PSD, aparentemente, de defender a honorabilidade do Sr. General, fazendo recordar recorrentemente, portanto, já é pelo menos a segunda sessão em que somos recordados, que o Sr. General pediu admissão na sequência de um processo de inquérito do qual, obviamente, não resultaram encómios ao seu desempenho. E, portanto, acho desnecessário, acho até deselegante estarmos sistematicamente a ser recordados dessa matéria. E a verdade é que, tendo sido usado como fundamento um requerimento de 6 de setembro, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim não tenha tido mais nada para dizer relativamente ao mesmo, senão de ser considerando sobre um circunstancialismo que terá envolvido o Sr. Secretário de Estado a dia 12 de setembro. Portanto, totalmente estranho ao seu requerimento, não me pronuncio porque não assisti a esse desempenho, mas conhecendo o Sr. Secretário de Estado e a amizade de longos anos, seguramente terá estado muito bem nessa intervenção, porque sempre tem estado no que diz respeito às matérias que se prendem com esta matéria. Ora, relativamente ao outro requerimento, e ficamos a saber que, afinal, foi feito no dia 8, apesar de estar datado dia 6, portanto, mas está datado dia 6, Sr. Deputado. Eu percebi-me que é dia 8, mas estou a dizer é que é exatamente a mesma data do outro, portanto, nem sequer houve o cuidado de alterar a data, mas manifestamente também sobre o mesmo, parece-me, e a Sra. Ministra, aliás, já teceu as explicações que acho que são particularmente pertinentes à matéria, mas parece decorrer desse requerimento e agora da explanação do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, aquilo que eu diria uma concepção algo, perdoar-me-á, deficiente daquilo que é o dispositivo especial de combate a incêndios florestais e o seu enquadramento normativo. Disse o Sr. Deputado, a fase Charlie é excepcional. Sr. Deputado, a fase Charlie nada tem de excepcional. Rigorosamente nada tem de excepcional. A fase Charlie tem tanto de excepcional quanto a fase Delta, quanto a fase Alfa, quanto a fase Bravo e quanto a fase Eco. A única diferença é que, estando todas elas previstas, pelo menos desde 2007, data da criação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, como sabe, sucedeu ao Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, portanto, anteriormente desconheço quais eram os normativos que presidiam ao combate a incêndios florestais, mas seguramente desde 2007 estas fases ordinariamente estão previstas e aquilo que as distingue é a necessidade de mobilização de meios. Ordinariamente não, porque poderia todos os anos. Sr. Deputado, desde 2007, Sr. Deputado, pronto, insistirá, portanto, só o... Srs. Deputados, agradecia que não entrassem em diálogo. Estava a responder ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Aquilo que eu refiro é que, ano após ano, ordinariamente, as fases estão todas tipificadas e, portanto, nenhuma delas nada tem de excepcional. Portanto, ordinariamente, ano após ano, temos fase Charlie, temos fase Delta, Alfa, Bravo, Eco. Agora, a questão que colocou relativamente ao requerimento, relativamente às faltas de bombeiros, como parece ter ficado demonstrado, é um requerimento sem objeto.
Ou seja, o Sr. Deputado, objetivamente, não conseguiu identificar um único caso de alguém que tenha ficado... Oh, Sr. Deputado, as consequências é que o que está em causa, a gravidade ou não da sua argumentação, traduz, obviamente, nas consequências práticas da omissão ou ação. O que o Sr. Deputado não conseguiu demonstrar, e pelo contrário, ficou exatamente demonstrado o contrário, é que não há um único caso de um bombeiro que tenha ficado impedido de prestar o seu socorro onde ele fosse necessário. Sendo certo que, e com isto concluo relativamente ao seu requerimento, sendo certo que parece-me também decorrer alguma confusão, posso estar equivocado, mas das suas palavras parece depreender que algum destes elementos pudesse integrar o dispositivo especial de combate a incêndios florestais. Estamos a falar de realidades completamente diferentes. Os membros, os milhares de homens e mulheres que integram o dispositivo especial de combate a incêndios florestais não são abrangidos por esta disposição. Esta disposição tinha uma incidência local, aliás, creio que até foi essa a terminologia utilizada pela senhora Ministra, que de facto nada tem a ver com o dispositivo. Portanto, os milhares de homens que integram o dispositivo especial de combate a incêndios florestais têm o seu regime próprio e não dependem nem sequer de qualquer comunicação neste sentido. E, portanto, estamos a falar de realidade, diria, pontual, mas mesmo na pontual, a verdade é que não houve um único caso que possa dizer, Sra. Ministra, por sua omissão ou por sua ação, alguém ficou privado de prestar o socorro e foi prejudicado. Portanto, manifestamente não foi. E, portanto, se me diz que apresentou um projeto de lei, que ainda não tive a oportunidade nem o prazer de ler, seremos, obviamente, disponíveis para o ponderar e também, posso antecipar, de facto, essa é uma questão que se colocará não apenas perante os servidores do Estado, mas perante também os trabalhadores das empresas privadas, com as consequências que o Sr. Deputado acabou por indicar, que são de facto pertinentes e que merecerão uma ponderação. Relativamente ao requerimento do CDS, também a Sra. Ministra já prestou os esclarecimentos devidos, portanto, de facto, o CDS ficou para ter-se atido a uma notícia de jornal que não terá correspondência formal relativamente àquilo à realidade. O Sr. Ministro acaba de desmentir os números que foram adiantados e, portanto, não? Peço desculpa? Sim, continuarei. Mas aquilo que eu entendo referir, e tenho pena do meu aparelho informático ter ficado sem bateria, é porque eu já ia em 2013 e tinha constatado que na pendência da anterior legislatura, o balanço social, por exemplo, da GNR em 2011 tinha 23.021 militares, em 2013 tinha 21.562, portanto, em apenas 2 anos houve um saldo negativo de superior a 1.400 homens. E, portanto, a verdade, Sr. Deputado, é que quando na sua fundamentação refere que os agentes policiais são já insuficientes para as missões, eu só posso interpretar isso como uma autocrítica relativamente ao desempenho governativo. Portanto, manifestamente, e portanto não tive a oportunidade, Sr. Deputado, de atualizar os dados, porque entretanto fiquei sem bateria, mas inequivocamente, e contrariar-me-á se tiver esses elementos, poderia quase garantir, não o farei porque de facto não pude compulsar os dados de 2015, mas diria que o saldo da legislatura é um saldo negativo em termos de efetivos de segurança. E, portanto, quando põe esta consideração de que os elementos são insuficientes para as missões, eu penso que também haverá um conteúdo de autocrítica na parte do Sr. Deputado, sendo certo que relativamente aos constrangimentos legais e orçamentais, eles são óbvios e a Sra. Ministra acabou por os explicitar e, portanto, perante a constatação do óbvio, nada mais temos a acrescentar. Muito obrigado.